Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia. Dessa vez, dando continuidade à unidade 6 do nosso livro didático. Agora, compreendendo melhor o processo de distribuição de terras no território brasileiro. Vamos lá? Galerinha, agora falando a respeito da distribuição das terras no campo brasileiro, no campo do nosso país, a distribuição das terras e o tamanho dessas propriedades revelam uma forte concentração fundiária, ou seja, concentração de terras. Quase metade das terras ocupadas pertence a um pequeno grupo de proprietários. Este gráfico vai nos trazer justamente a informação das áreas ocupadas pelos estabelecimentos rurais no Brasil. Notem que a maior parte dos estabelecimentos rurais brasileiros vai estar aqui, entre médias e grandes propriedades. E aí vem um detalhe muito importante. Muitas vezes, essas médias e grandes propriedades estão na mão de pequenos grupos. Muitas vezes de uma família que sequer usa um quinto dessas grandes propriedades. Sequer aproveitam, muitas vezes, um quinto dessas grandes propriedades. E eu vou ver também no Brasil um enorme número de pessoas querendo apenas um pequeno pedaço para fazer uma pequena propriedade, apenas para realizar cultivo para subsistência, muitas vezes. A maior parte das propriedades rurais no Brasil é composta de pequenas propriedades, com área inferior a 100 hectares. Elas correspondem a quase 90% das propriedades agrárias do Brasil e ocupam 20% da área total dos imóveis rurais. As médias propriedades, com área entre 100 e 1.000 hectares, correspondem a 10% do total das propriedades agrárias e ocupam 35% da área total dos imóveis rurais. Já as grandes propriedades rurais, com área igual ou superior a 1.000 hectares, representam 1% das propriedades agrárias, mas ocupam 45% das terras agrícolas. Além do problema da concentração fundiária, ou seja, muita terra na mão de poucas pessoas, muitas propriedades rurais são improdutivas, principalmente os grandes estabelecimentos. E o que são essas propriedades improdutivas, professor? São propriedades rurais que não são utilizadas para o desenvolvimento das atividades econômicas do campo, como a agricultura ou a pecuária. E justamente com o intuito de pegar essas grandes propriedades que não são aproveitadas no campo e distribuir para quem precisa e quem iria utilizar, surge a reforma agrária. A reforma agrária prevê a desapropriação de terras que não cumprem sua função social, conforme está na Constituição. E o que é, professor, esse não cumprir sua função social? É quando a terra ela não é aproveitada de maneira adequada, e quando não se utiliza adequadamente os recursos naturais e não se preserva o meio ambiente. E dessa forma, quando uma propriedade não cumpre essa função social, compete à União, ou seja, ao governo federal, desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Ou seja, o governo vai comprar essa propriedade desse grande latifundiário, comprando e pagando esses proprietários o valor de suas terras e, se for o caso, paga também o valor das construções, pastagens, açudes e outras obras que foram realizadas nela. Além do acesso à terra, a reforma agrária envolve outras medidas, como a construção de estradas e acesso a transportes para escoar a produção, abastecimento de água e instalação de energia elétrica, facilidades para a compra de equipamentos, sementes e adubos, orientação de especialistas sobre técnicas de produção para aumentar a produtividade e acesso das famílias a serviços públicos básicos, como atendimento médico e escolas. E como falei para vocês, a reforma agrária é um processo que consiste em redistribuir terras e proporcionar condições para que os trabalhadores rurais e suas famílias consigam nelas produzir e permanecer. Observem essa charge, quase não sai. Notem o seguinte, o garoto faz a seguinte indagação para o pai dele. Mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Justamente porque esse grande latifúndio aqui é propriedade de todos.
só que é a família do senhor Todos da Silva. Aqui vai ser parte do Silva pai, do Silva Júnior, do Silva bisavô, do Silva avô. Ou seja, este grande latifúndio ele não é aproveitado enquanto uma família que era apenas um pequeno pedaço para que venha justamente ter esse direito a realizar as atividades no campo, cultivar, criar gado e justamente também no campo permanecer, evitando assim o êxodo rural. E justamente com o intuito de pressionar o governo a realizar essa reforma agrária, surgem os movimentos sociais no campo. Embora a reforma agrária e a função social da terra estejam contempladas nas leis brasileiras, por muito tempo essas questões foram deixadas de lado, favorecendo os grandes produtores e prejudicando a agricultura familiar. Por isso, organizações de trabalhadores rurais lutaram e ainda lutam pela reforma agrária, pelo cumprimento de leis trabalhistas no campo, pela alimentação saudável e pela saúde do trabalhador rural, com defesa da agroecologia, entre outras reivindicações. Entre as organizações de trabalhadores rurais estão o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o chamado MST, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAG, além de várias outras. Uma das formas de luta dessas organizações é montar acampamentos em terras improdutivas, além de realizar marchas e passeatas para chamar a atenção da sociedade para os problemas que afetam os trabalhadores rurais e pressionar os governos a atender às reivindicações. Um exemplo de local que estes grupos realizam manifestações é o INCRA, aqui pertinho da gente, que fica ali na Avenida José Bastos. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É o órgão do governo responsável justamente por tentar realizar essa redistribuição de terras no campo brasileiro. E quando o governo adquire essas terras no campo e são repassadas posteriormente para esses agricultores, essas terras vão se tornar justamente assentamentos. Assentamentos são lotes de terra redistribuídos pelo governo nos programas de reforma agrária. Esses assentamentos resultam justamente de muita luta dos trabalhadores rurais sem terra e do cumprimento das leis pelos governantes comprometidos com a justiça social no campo. Nesses lotes, os trabalhadores rurais e suas famílias passam a morar e a produzir, comprometendo-se a usar exclusivamente mão de obra familiar. Além da propriedade da terra, pela qual devem pagar ao longo dos anos, os assentados devem receber auxílios para a compra de produtos e ferramentas agrícolas e para a melhoria de técnicas de trabalho. Enquanto não terminam de pagar os lotes, os assentados não podem vender, não podem alugar e também não podem emprestar a terra a outras pessoas. Nos assentamentos devem ser construídas moradias, haver abertura de estradas e melhoria dos acessos locais, instalação de rede elétrica, entre outras benfeitorias para garantir uma estrutura básica para as famílias. Até a metade da década de 90, poucas famílias foram assentadas no campo, mas nos anos seguintes o número de famílias aumentou. Observem neste gráfico a evolução do número de famílias que foram assentadas no campo. Notem que eu vou ter altas em determinados períodos, como por exemplo, aqui em 1998, porém depois disso esse número vai caindo e volta a crescer justamente aqui, no ano de 2004, 2005, 2006. No entanto, esse número volta a cair ali no ano de 2007 e passa a oscilar mais uma vez negativamente, como vocês bem podem observar. No entanto, nem sempre essas manifestações no campo acabam com conquistas por parte dos trabalhadores. Muitas delas acabam em conflitos violentos que levam inclusive até a morte. No Brasil, ainda persistem muitos conflitos no campo, principalmente os que envolvem disputas pela posse de terras. Há enfrentamentos que vitimizam inúmeros trabalhadores rurais, indígenas, quilombolas e pessoas envolvidas com movimentos sociais, como alguns religiosos. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, apenas em 2017 foram mais de 1.000 conflitos por terra, em diferentes unidades da federação. Esses conflitos são mais comuns em terras nas quais vivem poceiros ou em terras indígenas e quilombolas, onde há invasões por grileiros, mineradoras, garimpeiros e implantação de grandes obras, como estradas e hidrelétricas. Na maioria das vezes, o direito das vítimas de permanecer
e produzir nas terras é desrespeitado. Além dos conflitos pela terra, no campo há muitas ocorrências de descumprimento das leis trabalhistas, como férias remuneradas, 13º salário, entre outros direitos dos trabalhadores. Há também muitos registros de condições precárias e perigosas de trabalho, assim como são encontradas formas de trabalho análogas à escravidão, situações que nem sempre são denunciadas às autoridades. E, meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.